Olá, tudo bem com você? Bem-vindo aqui ao Pedaço do Céu, onde nós temos hoje mais uma mensagem de esperança para você, mensagem de otimismo com base na Palavra de Deus. Você já parou para pensar por que será que as coisas para o cristão sempre são mais difíceis? Por que será que aqueles que seguem e tentam cumprir a vontade de Deus sempre têm dificuldades para realizar seus projetos, seus sonhos de vida, seus ideais? Eu quero trazer hoje para você uma meditação com base na palavra de Deus que nos talvez não responda de maneira clara, mas pelo menos nos dá um vislumbre do que pode estar acontecendo na nossa vida para que as coisas sejam tão difíceis. Muitas vezes, as coisas que acontecem não são necessariamente a ação direta do inimigo. Muitas vezes pode ser atitudes nossas, a maneira como nós muitas vezes nos enxergamos ou vemos as coisas ao nosso lado. Muitas vezes enxergamos as dificuldades, os problemas, como sendo coisas e obstáculos colocados pelo inimigo, e é óbvio que ele faz isso realmente, mas muitas vezes pode ser uma questão apenas de atitude. As montanhas que muitas vezes surgem na nossa vida, muitas vezes podem ser apenas um meio ou um exercício para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Quero relembrar com vocês um pequeno texto, uma pequena história que está relatada aqui no livro de Números, no capítulo 13, aqui a partir do verso 27 até o verso 33. Eu não vou ler todo o texto para não tomar muito tempo, mas eu quero contar essa história para vocês. Eu quero contextualizar para vocês entenderem o ponto onde eu quero chegar. O que estava acontecendo aqui neste momento? Bom, Moisés já havia conduzido o povo pelo deserto, já tinha passado muito tempo desde que eles saíram do Egito, sob o comando de Moisés, sob a orientação de Deus, em direção a uma terra prometida por Deus, terra chamada Canaã, e segundo a promessa de Deus, era uma terra maravilhosa. Então esse era o objetivo estabelecido para Deus, por Deus, para o seu povo. Sob a liderança de Moisés, então, eles peregrinaram, e aí eu não vou entrar no mérito aqui de todos os problemas e dificuldades que eles passaram, mas enfim, eles chegaram ali às margens do Rio Jordão. Do outro lado do Rio Jordão estava a terra prometida, a terra que Deus havia prometido que eles conquistariam. Muito bem, chegou o momento agora deles tomarem algumas medidas para que essa terra fosse efetivamente conquistada. Dentre essas medidas, Moisés mandou que se levantasse 12 espias, 12 homens, para que atravessassem o Jordão às escondidas, se infiltrasse ali pela cidade, pela terra de Canaã, analisasse, estudasse a terra e trouxesse um relatório para que eles pudessem elaborar ou traçar a sua estratégia de conquista. Muito bem, eles foram, e entre esse grupo de 12 homens estavam dois jovens, quando eu falo jovem, na faixa ali dos 40 anos mais ou menos, que eles também estavam nesse grupo de 12 espias. Eles eram Josué e Calebe. Então eles atravessaram o Rio Jordão, entraram na terra prometida, Canaã, e ali eles passaram 40 dias estudando, analisando a terra. E então, depois de 40 dias, eles voltaram e trouxeram o seguinte relatório para Moisés. Veja o que disse aqui. O verso 27, um dos 12 espias, não era Josué e nem Calebe, disse o seguinte: relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviastes, e verdadeiramente mana, leite e mel. Este é o fruto dela. Uma terra boa, uma terra que realmente manava leite e mel, segundo a promessa de Deus, era uma terra maravilhosa. Porém, no verso 28, diz assim: o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. E aqui eles começam a traçar um relatório pessimista. Eles dizem primeiro que a terra realmente era muito boa, uma terra que manava leite e mel. Trouxeram amostras dos frutos que eles colheram lá, e realmente a terra era maravilhosa. O problema é que aqui agora eles começam a dar um relatório pessimista. E eles dizem o seguinte: porém a terra é de gigantes, a terra devora os seus moradores, a terra não pode ser conquistada. E chegam ao ponto de dizer aqui
no verso 33, na parte final desse texto, do capítulo 13 de Números, diz assim: também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como que gafanhotos. Olha que interessante isso aqui. Esses 10 espias que trouxeram este relatório pessimista, eles se enxergavam diante dos obstáculos, diante das dificuldades que tinham naquela terra, eles se enxergavam como gafanhotos. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês, com base nisso aqui. A terra era difícil? Era. A terra era complicada para ser conquistada? Era, de fato. E eles aqui agora dizem que eles se viam como gafanhotos. E o que eu quero dizer é o seguinte: quando nós, diante dos obstáculos, das dificuldades e dos problemas da vida, nos enxergamos como gafanhotos, todos nos enxergarão como gafanhotos. Os problemas se tornaram grandes, as dificuldades se tornaram maiores do que realmente elas são, e nós, quando nos enxergamos como gafanhotos, nós efetivamente somos gafanhotos. Mas teve um jovem, durante esse relatório pessimista, que um dos espias que foram lá, ele diz aqui o seguinte, no verso 30, ele diz assim: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. E os homens, os demais, disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Amigo, amiga, o que eu quero dizer para você é o seguinte: as dificuldades e obstáculos, as montanhas que surgem na nossa vida, muitas vezes são obstáculos para fortalecer a nossa fé, são oportunidades de fortalecer a nossa fé. Tudo vai depender da nossa atitude. Tudo vai depender de como nós nos enxergamos e de como efetivamente enxergamos as promessas de Deus. É o exercício de fé. Eu posso, diante das dificuldades, olhar para o futuro e dizer assim: não, eu não consigo, eu não posso. Ou eu posso olhar para o futuro e dizer assim: Deus é maior, Deus é comigo, eu posso. Bom, efetivamente, qual foi a consequência dessas duas atitudes? Bom, o resultado foi que, por conta desse relatório pessimista, que a maioria, que os 10 dos 12 espias apresentaram, o povo permaneceu ainda do lado de cá do Rio Jordão por 40 anos, peregrinando, perambulando pelo deserto, e só depois de 40 anos foi que efetivamente eles puderam possuir a terra. Nesse tempo, Moisés descansou e Deus levantou para substituí-lo um jovem que fez parte daquele grupo dos 12 espias, um jovem chamado Josué. Ele assumiu o lugar de Moisés para que pudesse dar seguimento ao projeto de Deus de levar o povo a possuir aquela terra. E efetivamente, sob temor, sob o cuidado de Deus, sob a direção de Deus, em obediência e fé, ele efetivamente conduziu o povo a atravessar o Jordão, derrotaram ali os cananeus e eles possuíram a terra. Agora chegou a hora de dividir, de fazer a divisão da terra. Aqueles homens, aqueles 40 espias, ou melhor, aqueles 10 espias pessimistas, eles não atravessaram o rio, eles não possuíram a terra, eles ficaram lá atrás, eles ficaram lá no deserto. Dos que saíram do Egito e entraram efetivamente em Canaã, apenas 2 entraram. E esses 2 foram Josué e Caleb. Aqueles 2 que trouxeram um relatório otimista, não ignorando as dificuldades, não achando que tudo era um conto de fadas e mil maravilhas. Não, eles sabiam das dificuldades, dos problemas. Mas eles exerceram um tipo de fé diferente daqueles homens. Eles acreditaram que Deus poderia fazer aquilo que eles humanamente não seriam capazes. E efetivamente eles foram os únicos 2 que saíram do Egito e que entraram em Canaã. E como eu disse para vocês, chegou o momento agora de Josué fazer a partilha da terra, a divisão da terra que Deus havia prometido a eles. E sabe o que aconteceu? Eu acho essa história muito bacana, muito interessante, porque no momento em que foi para ser feita aquela divisão da terra, Josué chamou todos os homens, os líderes da comunidade israelita, né? Os líderes, os chefes das tribos, para dizer a parte que seria de cada uma de cada um dos líderes de cada tribo. E também chamou Caleb, para que ele pudesse, pela fidelidade dele, para que ele pudesse escolher qual parte da terra que ele queria. E olha só, aqui no capítulo 14 de Josué,
No verso 11, quando foi dada a oportunidade para Caleb escolher onde ele queria, só para nós lembrarmos, quando eles entraram a espiar a terra, ele tinha em torno de 40 anos de idade. 40 anos se passaram depois que eles espiaram a terra, então Caleb agora estava mais ou menos 80, 85 anos de idade. E quando foi dada a oportunidade para ele escolher qual terra que ele queria, olha o que ele disse. Verso 11 do capítulo 14 de Josué. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair como para voltar. Agora, pois, me dá este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar como prometeu. Os anaquins eram os descendentes de gigantes, eram homens fortes que ainda não haviam sido conquistados. E Caleb pediu o quê? Pediu que desse aquela terra que ainda não havia sido conquistada para que ele pudesse desapossar os gigantes que estavam lá. 80, 85 anos de idade e ainda otimista, ainda exercendo fé em Deus e ainda acreditando que poderia realizar o seu sonho. Diz Josué, abençoado seja Caleb, filho de Jefoné, pois Hebrom é a sua herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Meu querido, eu não sei qual que é o seu sonho, qual que é o seu objetivo, o seu propósito de vida, mas de uma coisa eu sei. Não importa as montanhas, as dificuldades, os montes, os obstáculos que surjam na sua vida. Não importa quantos gigantes você tem que derrotar. O Senhor está à frente. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, nas suas promessas e tudo mais ele fará. Que Deus te abençoe ricamente, te dê otimismo, assim como deu a Caleb, que já idoso, 85 anos de idade aproximadamente, ainda se achava disposto a lutar para conseguir os seus objetivos. Portanto, não importa a sua idade, não importa o contexto em que você viva, acredite que Deus pode realizar os seus sonhos. Quero te convidar a fazer uma oração neste momento e colocar a nossa vida nas mãos do Senhor. Oremos. Pai querido, colocamos nossas vidas em Tuas mãos e pedimos ao Senhor que abençoe cada um de nós nos nossos sonhos, nos nossos objetivos, para que, Senhor, possamos cada dia, confiando no Senhor, alcançar os nossos propósitos, mas que tudo seja feito de acordo com a Tua vontade, segundo a Tua direção, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu amigo, minha amiga. Volte mais neste canal, que tem sido uma bênção aí na edificação espiritual das famílias. Um pedaço do céu aqui na terra. Que Deus te abençoe. Encontrei montanhas que antes nunca enfrentei, por isso estou clamando a Deus. Já faz algum tempo, mas por favor ouve a minha voz. De ti preciso como nunca precisei. Às vezes é preciso uma montanha, às vezes um mar agitado, às vezes é preciso um deserto para me manter ao teu lado. Teu amor é muito mais forte do que qualquer luta que eu enfrente. Às vezes é preciso uma montanha para confiar e crer em ti. Perdoa-me, Jesus. Pensei que poderia
Às vezes é preciso um deserto pra me manter ao teu lado. Teu amor é muito mais forte do que qualquer luta que eu enfrente. Às vezes é preciso uma montanha pra confiar e crer em ti. Às vezes é preciso